Preciso pregar porque o tempo não dá trégua, e hoje eu quero pensar sobre as tensões e as necessidades da igreja que cresce, e a igreja vai crescendo. Temos visto isso também aqui na Nova Canaã, mas se nós não tomarmos cuidados, as tensões do crescimento podem gerar dificuldades, mas também, por outro lado, o crescimento vai mostrando algumas necessidades que nós precisamos estar atentos a ela, e eu quero compartilhar com vocês algumas dessas realidades. Então abra comigo Atos capítulo 6, peguei esse texto porque ele é um texto extremamente emblemático a mim, em termos de paradigma de crescimento de igreja, dificuldades, tensões, e como a igreja primitiva, lá no passado, resolveu as suas demandas e as suas tensões e viu as reais necessidades, e assim vamos imitar os nossos amados irmãos que eram pecadores e tinham falhas como nós também temos, mas que souberam buscar a presença do Senhor. Convido vocês a se colocarem em pé, por favor. Eu leio Atos capítulo 6 e caminho de 1 até o versículo 7. Quero saudar também os nossos irmãos que estão em casa. Hoje o nosso público está bem dividido, uma parte da igreja está aqui e outra parte está em casa. O irmão Fábio Galvão também está nos acompanhando, lá da penitenciária de Votorantim, então certamente a nossa voz será ouvida em algum raio lá da penitenciária, e que Deus abençoe também esse nosso amado irmão que está sendo treinado por mim e pela nossa igreja. Atos 6, de 1 a 7, diz assim a palavra do nosso Deus: à medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam daqueles que eram de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos da congregação, escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça e misericórdia, a nossa oração mais uma vez é que o Senhor fale ao nosso coração e ministre a nós, ó Deus, sobre as realidades que precisamos nos atentar sobre o crescimento da Tua igreja, sobre o avanço da Tua obra. Permita, ó Deus, que nós nos envolvamos e nos engajemos com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo, e dessa maneira nós pedimos que o Senhor use as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Me ajude, ó Deus, na explicação e na exposição desse texto. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, se acomodar, por favor. Você que conhece a revelação de Deus e conhece, por exemplo, o livro de Atos, sabe que nós estamos em um momento extremamente ímpar na história da igreja, onde a igreja tem um crescimento extremamente significativo ou bombástico, ou um crescimento assim, que eu diria até de certa forma não esperado. Há um grupo grande da igreja que simplesmente cresce de uma maneira muito maravilhosa, e nós temos que aprender a lidar, e temos que olhar para os nossos irmãos e ver como eles aprenderam a lidar com todas essas dinâmicas e tensões que surgiram. Então eu fico olhando todo esse texto e lembrando de Pedro, um homem simples, com uma fala extremamente
comum, cotidiana, e essa fala de Pedro, de uma maneira tão bela, usada pelo Espírito Santo, vai levar uma grande multidão de pessoas aos pés de Jesus. Eles vão confessar que Jesus é o Senhor. Pedro e João, ali perto da entrada do templo, realizam aquele milagre: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu entrego a vocês. Eles são presos, e a igreja vai vivendo todo esse momento, esse começo, eu diria até um pouco dramático da igreja, mas ao mesmo tempo a igreja que tem a mão de Deus sobre ela, e ela consegue avançar. E eu fico imaginando as conversas desse início de igreja, as propostas, as reuniões, como que eram ali nesse início da igreja. E depois Pedro e João precisam dar as suas explicações diante dos conselhos ali dos líderes, todo aquele povo querendo pressionar a igreja, os discípulos orando para que Pedro e João tivessem muita intrepidez. Depois nós temos o caso aí no capítulo 5, por exemplo, de Ananias e Safira, que eu não preciso entrar muito em detalhes, os irmãos conhecem, tentaram meio que burlar a questão do Espírito Santo, e nós temos esse episódio. Eu fico imaginando se essas coisas acontecessem entre nós hoje, como seriam. Por exemplo, é o sonho de todo pregador ter uma grande multidão se rendendo diante da sua mensagem. Imagina Lucas, Rafael, 3.000 almas acrescidas à igreja, 3.000. Mas só com uma aula, só com uma pregação, você consegue arrebanhar 3.000 pessoas. Extraordinário. Com uma palavra você diz para alguém: eu não tenho nada para te oferecer, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te entrego, em nome de Jesus, levanta e anda. E o camarada levanta e anda. Aí alguém que está querendo fazer gracinha na hora do dízimo, na hora do ofertório, cai duro, morto, diante da congregação. Imaginemos. Essa é a igreja que está nascendo, e esse povo está vendo tudo isso, e os apóstolos estavam realizando curas e milagres, conforme o capítulo 5, a partir do versículo 12, diz o texto que eles estavam realizando muitos sinais, muitas maravilhas, cheios do Espírito Santo, e essa igreja vai crescendo. Mas essa igreja também começa a receber oposições, e a igreja começa a enfrentar dificuldades, assim como a igreja tem enfrentado as suas dificuldades e as suas opressões nos nossos dias, ou não? Tem sido fácil levantar a bandeira do Evangelho em nossos dias? Tem sido fácil defender aquilo que nós defendemos e aquilo que nós pregamos, da maneira como pregamos? Se alguém, por exemplo, tivesse filmado o sermão do Rafael ontem e colocado nas redes sociais, certamente nós receberíamos represálias. Assim como eu recebo também pelas formas e maneiras que me posiciono diante de algumas realidades. E hoje a perseguição não é física, mas ela é intelectual, ideológica, e ela está aí. Por mais que você às vezes finja não ver, mas ela está aí. Somos sim perseguidos. Querem cercear a nossa voz e querem dizer ou pautar aquilo que iremos falar ou como iremos falar, e nós falamos o quê? Não. Importa agradar a Deus e não aos homens. E essa era a mensagem da igreja. Nós queremos servir a Deus, nós queremos agradar a Deus e somente a Deus. E esse é o discurso dos primeiros apóstolos. E agora aqui nós temos uma tensão, porque essa igreja vai crescendo, e tudo aquilo que cresce exige mais e muito mais. Eu me lembro, por exemplo, da pediatra do meu filho, uma irmã em Cristo, quando eu disse para ela de algumas realidades quando Timóteo nasceu, ela falou assim: essas primeiras cólicas, papai, é normal. É o organismo, o intestino tentando se acomodar. Quem aqui já teve filho sabe disso. Eu ficava desesperado, madrugada. Ela falou assim: não, crescer dói. Eu falei: como assim dói? Dói. Ela falou assim: é uma metáfora e você vai entender um dia na vida. Eu falei: não, já entendi que crescer dói. Na escola a gente aprende isso, né, professora Thelma? Quando a professora exige, cobra. Eu me lembro no seminário, o pastor Júlio tinha algumas metas que para nós, a gente falava assim como estudante, vocês que são aí estudante de teologia, a gente falava assim: mas o pastor Júlio pensa que a gente não dorme? Essa é a minha fala. Não precisa dormir. E o pastor Júlio falou assim: dorme quando você
precisar só, vai estudar. E doeu aquele processo de crescimento, mas glórias a Deus por tudo aquilo. E essa igreja que está crescendo é uma igreja que precisa passar pela dor, porque a gente cresce por meio da dor. Porque se a gente tivesse somente uma vida fácil e tranquila, nós não cresceríamos. E inclusive nós precisaríamos dar graças a Deus pelas lutas pelas quais passamos, porque essas lutas vão forjar a nossa vida e forjar aquilo que nós pensamos e acreditamos hoje. Então a igreja vive uma tensão, muita gente, chegou muita gente, e tem o grupo primeiro, diga-se de passagem, sempre o grupo primeiro, ele é reacionário, ele tem dificuldade para acolher o novo, e eu também já fui assim, eu já fui criado na igreja, e lá na minha adolescência, quando chegavam alguns meninos assim, eu falava assim, mas quem que são esses camaradas que estão chegando aqui agora? Tipo a síndrome do filho mais velho da parábola do filho pródigo, lembra? Quem é esse teu filho aí? Que história é essa? Eu estou aqui há tanto tempo discutindo, que história é essa? E veja que o texto vai mostrar para nós que tinha murmuração e descontentamento. Sempre tem isso no seio da igreja. A gente trabalha, a gente cuida, a gente pastoreia, mas sempre tem murmúrio, ou não? Os bastidores que o digam, ou os corredores que o digam. Sempre tem alguém reclamando, sempre tem alguém descontente. Agora, veja que o descontentamento e essa reclamação era uma reclamação justa, legítima. Os judeus de fala grega se queixavam, eles de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas, tinha uma demanda social. E nós sabemos que as viúvas naquele contexto não eram assistidas socialmente como são assistidas hoje. Naquele contexto, uma viúva tinha que cuidar de si mesma, e quem cuidava dela eram os seus familiares, e elas adentram a igreja, agora recebem esse cuidado da igreja, e já tinha um grupo sendo servida, já tinha um grupo sendo assistida, agora chegou mais um outro grupo, e a igreja não teve como se organizar para cuidar de todas as pessoas. Veja bem, eu sempre falo isso, às vezes as pressões que nós recebemos como igreja, elas são legítimas, mas nós, por termos falta de gente para o trabalho, temos dificuldades em assimilar as mudanças, e demora um pouco para a gente assimilar as mudanças, ou não? Claro que isso acontece, e nós temos sim como que eu posso dizer, uma resposta não imediata. Chegou muita gente nova na igreja, tinha que assistir essas mulheres, eles tiveram tempo de organizar, tempo para fazer tudo isso? Não, porque a história da igreja, ela vai acontecendo na história e da humanidade, e tudo isso está fluindo. É como se a gente brincasse, né? A gente fala assim, às vezes a gente tem que trocar o pneu do carro, com o carro em funcionamento, não dá. Eles não tinham como parar a igreja, não, agora chegou mais esse povo, vamos cuidar dos nossos e mais desses novos que estão chegando. Não, tudo isso está acontecendo, está fluindo. Como aqui na nossa igreja, por exemplo, que aí vocês vão entender por que eu sou meio chato com aquela questão de inscrição, porque um dia, não sei se você já estava por aqui, Rafael, acho que já, mas chegou um dia, nós fizemos um encontro das crianças e pensávamos numa realidade de 10, 12 crianças, e naquele dia veio 30 crianças, e aí nós não tínhamos cadeiras aqui. Não, diga-se de passagem, quem lembra a época, estou falando de coisa de 5 anos atrás, quando as crianças ficavam aqui na cozinha? Quem lembra dessa fase? Elas ficavam aqui na cozinha. Quantas crianças tínhamos? 3, 4 crianças. 5 era muito, 10 seria o auge. E naquele encontro, num sábado, uma das crianças ficou extremamente aborrecida e veio falar comigo: pastor, por que os meus amiguinhos sentam em cadeiras da nossa idade, confortáveis e com as cores, né? Tem as cadeirinhas coloridas, e eu tenho que sentar numa cadeira de adulto? Aí eu falei para aquela criança, eu falei, porque nós estamos em fase de crescimento, o pastor vai resolver isso aí. Cheguei para a diretoria, eu falei, eu preciso de mais 20 cadeirinhas para as crianças. Por quê, pastor? Porque tem 10 crianças e agora chegou 20 crianças. Há uma tensão.
E qual que era a tensão? Daquela criança não se sentir amada, e daqueles que já estavam, e aí eu estou falando do meu filho, não se sentir dono da cadeirinha. Eu briguei com o Timóteo, para variar. Fala assim, que dó dele, pastor. Pecador, igual eu e você, viu? Timóteo, das outras crianças eu não vou falar nada, mas por que você não deu a sua cadeirinha para o camaradinha lá que era visitante? Você está ali tanto tempo sentado na cadeirinha, dá a cadeirinha para o sujeito. Ah não, pai, aquela lá eu sento nela faz tempo, né? Desde quando eu cheguei na igreja. Tensão ou não? Ele precisa se sentir amado por já estar, e aquela pessoa que está chegando, aquela criancinha também. Então houve uma tensão, mas tinha uma necessidade maior. Qual a necessidade maior? Fazer com que ele fique e que a outra criança também se sinta à vontade e queira ficar. Então o crescimento vai gerando essas tensões. Eu gosto muito de pensar e olhar quando a igreja está mais presente assim, a nova realidade hoje da igreja, das pessoas que já estavam conosco, já caminharam conosco muitos anos, e a nova igreja que chegou e na realidade a gente olha e se tornou uma só igreja. Não tem duas igrejas Nova Canaã. Houve uma fusão, amém? Não tem divisão, não tem dois grupos. Eu não sou pastor de grupo A do grupo B. Não, houve uma fusão. E ninguém pode ser negligenciado nas suas necessidades. Ou seja, todas as pessoas precisam ser pastoreadas. Então, da pandemia para cá, simplesmente o nosso trabalho triplicou. Mas nós continuávamos, Lucas, com a mesma quantidade de irmãos e a mesma quantidade de mãos para servir. E a nossa oração é o seguinte: Deus, mande mais trabalhadores para a sua seara, porque a obra está crescendo, as tensões são reais e são latentes. Tem muita gente querendo ouvir a palavra de Deus. A gente precisa inclusive conscientizar o povo que as lives, as transmissões não é simplesmente para a gente mostrar que nós estamos nas redes. Não, aqui nós queremos pastorear muitas pessoas. Diga amém aí, gente. Investir em equipamento, e isso foi uma tensão para mim, no sentido de ensinar, o seguinte, isso também é obra missionária, porque nossa voz hoje é ouvida em muitos lugares, em muitos estados e em muitos países, amém por isso. Nós não somos mais uma igreja circunscrita ao bairro, nós estamos no bairro, nós estamos na zona norte de Sorocaba, mas a nossa voz e a mensagem do evangelho, através de nós, alcança muitas pessoas. Louvado seja Deus por isso. Aí eu compartilhei com a equipe do culto e com a diretoria um vídeo da mãe do Cordeiro, a irmã Carmen, acamada, já quase 2 anos, e ela mandando um recado para mim, falando assim: olha, eu acompanho o senhor. Ela fala, se eu estou magro, se eu estou gordo, não é mó barato. O pastor está bem, hoje ele está bem, ele está com dor. Ela me conhece pela televisão. E aí o Val colocou uma TV grande lá, fica deitado e acompanha todo o culto. Manda recado para a Natália, está atento quando o Rafael que vai pregar, eu chego lá e falo, não, aquele menino lá, depois, não, o Lucas, tem aquele outro lá também, pernambucano, não, é o Edielson. Está atento a tudo. Agora, qual que era a tensão? Não, o culto é só nosso aqui, nós aqui, não, é nós aqui e quem estiver com interesse e com necessidade de nos ouvir. E quantas famílias foram acolhidas por conta disso? Agora, veja, há uma tensão para você mostrar a realidade de comprar novos equipamentos. Há uma tensão. Mas crescer dói, não dói? Para que livraria, pastor? Para a gente difundir a visão de estudar a palavra, de comprar livros. Ah, mas isso não vai dar resultado. Não. Mês após mês, nós recebemos relatórios da tesouraria que a igreja devolve o dinheiro, que a igreja compra livros, e nós já compramos mais de 1000 exemplares. Você entende isso? No começo foi uma tensão. Ah, será que é capricho do pastor? Será que é vaidade? Para que livraria? Distribuímos bíblias, compramos materiais para os nossos seminaristas. Mas houve uma tensão. É necessário ou não é necessário? E nós precisamos viver os sonhos de Deus e colocar essas novas realidades.
Tínhamos 2 flautas e 10 crianças. O que a gente precisou? Vamos comprar flauta, lembra, Vanessa? Vamos comprar flauta para todo mundo. E amarra, porque eu não aceito coisinha, né? Vou comprar coisa boa. Pá. Quando eu cheguei aqui na igreja tinha um microfone que funcionava e outro que... Lembra, Carlão? Agora tem microfone à vontade. Pode fazer aqui, ó, tem 3 aqui, ó, 4, 6, 7, 8 que eu estou falando, mais 2 ali, tem 10. Agora para você mostrar a realidade, houve o quê? Momentos de tensão, e a gente precisa crescer, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo que desprender de realidades e viver outras realidades. É o que está acontecendo com a igreja, chegou muita gente, todo mundo precisa ser cuidado, e veja que a proposta para mim é muito interessante. E aí, Rafael, vou brincar com você aqui, tá? Versículo 2: por isso, ou seja, por conta dessas novas demandas, os 12 convocaram uma assembleia. Rafael, nós somos batistas, tá? E por que a gente convoca a assembleia? Porque a gente quer ouvir o povo, que a gente quer dar oportunidade para o povo participar das decisões da igreja. E por isso nós não temos aquela ideia que é o pastor que governa, no sentido de que lidera, que manda. E tem gente que está vindo de outras realidades denominacionais, que quando chegam aqui falam assim: nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é perto do céu, a gente pode participar, a gente pode opinar, a gente pode ter relatório, que é tudo transparente, tudo. Se você contribui na igreja, você pode chegar para a tesouraria e falar assim: eu quero um relatório detalhado. Ela vai dar um detalhe até do parafuso que foi comprado. Transparência, convoca a assembleia, ouve o povo de Deus. Não é somente um grupo, não é somente uma figura. E os 12 já tinham essa convicção e falam o seguinte: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. E aí assim, alguém pode falar assim: então os apóstolos estão se achando melhores, eles não querem fazer o serviço da ação social? É isso? Claro que não. Em outras palavras, os apóstolos estão dizendo o seguinte: nós fomos encarregados por Deus para fazer um serviço, ou melhor dizendo, 2 serviços: oração e proclamação e ensino da palavra de Deus. Agora tem um terceiro serviço, que é o serviço social. A pergunta é: quem vai fazer esse serviço? E quem que tem que decidir isso? A cúpula ministerial? O grupo apostólico? Não, o grupo apostólico coloca diante da igreja. Por que eu faço isso direto com vocês? Porque vocês fazem parte da igreja e vocês precisam entender as realidades da igreja, ou melhor, as necessidades da igreja. Particularmente, eu queria fazer parte de uma igreja que tivesse tudo às claras, transparente. Eu queria, na minha infância. A gente não sabia para onde que ia, quais eram as necessidades do ministério da igreja, a gente não sabia, simplesmente a gente estava lá. Mas uma igreja séria, segundo a Bíblia, pautada na Bíblia, todos nós sabemos as necessidades, e eles estão falando assim: tem muita gente para a gente cuidar e tem pouca mão. Essa é a verdade. Só tem 12 e chegou um monte de gente. Tem cesta básica para entregar, tem viúva para visitar, tem enfermo para cuidar. Lembrando que a igreja primitiva nesse início era uma igreja extremamente marcada pela compaixão e pela graça. Tem muita coisa para fazer, e nós fomos chamados para a oração e para a palavra. Nós não podemos abdicar ou deixar de fazer esse trabalho para fazer outro trabalho. Então nós queremos colocar diante da igreja essa necessidade. E veja que interessante: escolham, versículo 3, 7 homens respeitosos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós nos encarregaremos desse serviço, nós daremos esse serviço para ele. Então nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Nós vamos manter o foco, porque veja bem, se os apóstolos vão fazer outro tipo de serviço, quem vai ficar na retaguarda da oração? Quem vai ficar responsável pelo ensino da palavra?
Lembrando que aqui o ensino dos apóstolos era um ensino inclusive doutrinário da igreja, lembra-se disso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja era treinada enquanto ouvia os apóstolos. E se os apóstolos deixassem esse posto, certamente a igreja ficaria o quê? Mais vulnerável. Eu não posso deixar o meu posto de pastor da igreja para fazer outros trabalhos da igreja, por mais que eu faça, né, Socorro? E a turma puxa a minha orelha. Mas o fato é, cada um tem um foco, e conforme a igreja vai crescendo, a gente precisa chamar as pessoas para a realidade, e algumas não querem entender a realidade ou fingem que não estão vendo. Dizem que a nossa igreja tem crescido, não de uma maneira, eu diria, numérica, mas a gente tem crescido em graça, numericamente também. A gente não quer e não busca um enchimento da igreja, a gente vai crescendo de forma paulatina, só que o crescimento vai exigindo de nós necessidades. Por exemplo, 3 anos atrás, quando eu pedi para a Natália cuidar do Ministério Infantil, era 5, 6 crianças, agora temos quantas crianças? No último encontro de sábado, tínhamos mais de 30 crianças. Dá para uma pessoa só cuidar das crianças? Sim ou não? Quem tem filho? O casal lá, dá para cuidar? Para 30 crianças, a gente precisaria ter umas 10 pessoas. Mas hoje a gente já tem um grupo que nos dá um suporte, mas precisamos de mais, vocês estão entendendo? Enquanto a gente está orando, pedindo a Deus crescimento, a gente precisa falar assim: Senhor, eu desejo que a tua igreja cresça, mas eu desejo também que o Senhor use as minhas mãos, porque senão é incoerente o seu pedido. Senhor, eu quero que a igreja cresça mais, e se a igreja crescer mais, você que está aqui há mais tempo, você vai ter que entender que o seu pastor não estará à disposição sua o tempo todo como eu estava, porque agora tem mais gente para cuidar. Como a reclamação legítima de uma irmã nossa que está aqui há muito tempo, posso falar o nome dela, a Irani. Ai, pastor, eu ando sentindo muito a falta do senhor. Engraçado. Quem conhece a Irani? Lembra da Irani? Faz tempo que o senhor não vai comer um bolo lá na minha casa. Eu falei: irmã, agora não está dando mais. Não, mas o senhor ia sempre. Eu ia sempre. Quando eu tomei posse, a igreja tinha 40 pessoas. Hoje quantas pessoas nós somos? Só no hall nós somos mais de 100. Mais os agregados, famílias, né? Assim, porque o pastor, ele pastoreia a família da igreja e a turma da família da igreja, não é assim? Velórios, visita, acompanhamento, é todo mundo. Falei: Irani, não dá mais para ir cada 15, 20 dias na sua casa comer bolinho. Eu sinto uma saudade de estar contigo, porque é prazeroso, mas não dá. E por isso eu estou formando novos pastores, para que daqui a pouco todos sejam bem cuidados e bem amparados, é isso. Agora, precisamos apresentar as necessidades para quem? A Deus e também a quem? A igreja. Não nos parece bem, então vamos apresentar a quem, Rafael? A igreja. E coloca diante a igreja. E a igreja em assembleia vai decidir o que vai fazer. Alguém vai falar assim: a igreja sempre decide bem em assembleia, pastor? Não. Às vezes a igreja erra também, mas é a assembleia que deve nortear. Detalhe: um dia que nós errarmos como igreja numa assembleia, na outra assembleia a gente tem que fazer o quê? Reconhecer o erro e pedir perdão a Deus, ou não, de uma decisão. Por que a gente não volta atrás? Por conta do nosso orgulho? A gente é assim, não é? E por que nós temos problemas de relacionamentos? Porque nós não queremos reconhecer os nossos erros, e a gente fica orgulhoso, fala: não, agora que eu tomei a decisão, vai assim mesmo. Não, tem muitas igrejas inclusive que ficam paradas anos e anos, sem a presença do Espírito, porque o povo tem o coração o quê? Endurecido e não reconhece. Aqui nesse princípio, diz o texto no versículo 5, que a igreja gostou da ideia e a ideia agradou a igreja, e eles escolheram. Agora, eu fiquei pensando no versículo 3, dos pré-requisitos para ser diácono naquela igreja,
porque a expressão bíblica ali direto é diaconia, serviço. Para ser diácono naquela igreja, veja bem, e aí ao longo do tempo parece que a gente vai diminuindo o nível de cobrança e exigência das coisas. Você tem percebido isso na sociedade de forma geral? O nível de exigência? Eu me lembrei esses dias quando eu fui fazer a prova do Senai, para fazer um curso de marcenaria, mas era uma prova, aí esse dia eu peguei o gabarito da prova atual, falei, nossa, aqui está mamão com açúcar, diminuímos o nível. Para ser um candidato, tinha que no mínimo saber falar, não é? Publicamente. E hoje? Eu não vejo a hora de começar a liberação das propagandas eleitorais, que eu gosto de sentar com meu filho e ficar tirando sarro dos caras. Fala, esse cara, o cara não sabe nem falar, meu. Ele vai fazer o que na Câmara dos Vereadores? Vai fazer o que de projeto? O cara não cuida nem do rosto dele, da roupa dele, está tudo torto na frente da televisão. Ridículo isso. A gente vai baixando o nível das coisas. Para ser pastor batista da nossa denominação, um tempo atrás, olha, tinha, na minha época, estou falando de coisa de 15, 16 anos atrás, tinha que fazer um curso, tinha que fazer uma monografia, tinha que fazer isso, declarar, ir lá pegar antecedentes criminais, provar que você é uma pessoa honesta, passar pelo concílio. Agora tem cada camarada hoje que se diz diácono. Na minha época, a gente olhava para o diácono e falava assim, nossa, aquele cara, homem de Deus. E hoje, o que nós fizemos com os títulos? Banalizamos os títulos. Veja que o perfil, dá uma olhadinha comigo no versículo 3, escolham dentre vocês, eu acho bacana isso também, é um princípio, meu tempo não me permite, mas escolham dentre vocês, porque quem vai servir na igreja tem que conhecer a igreja, amém? É muito fácil quem vem de fora, o cara vem de fora, implanta um sistema, não quer saber da cultura organizacional da igreja, não conhece as famílias, estoura a igreja. Você conhece isso? Já ouviu isso? Já viu isso? Porque quem serve na igreja tem que ser da igreja, e por isso eu tenho batido nessa tecla, é a igreja que forma os seus pastores, é a igreja que forma os seus líderes, porque esses líderes que saem da igreja vão amar essa igreja e vão ser preparados para servir nessa igreja, e depois dessa igreja podem ir para qualquer lugar do mundo. Dia desses alguém perguntou para mim, pastor, o senhor já não está sofrendo quando os meninos começar a criar muita asa e ficar pequeno dentro do seu ninho? Eu falei, o que a senhora está querendo dizer? Não, quando o Lucas já está se formando, ano que vem o senhor já falou que pretende consagrá-lo, depois o Rafael junto, e os meninos vão ficar muito, vão crescendo, né? E não vai caber todo mundo dentro do ninho. É claro que eles, então, a gente ora a Deus e fala assim, se eles forem embora, ou para onde eles forem, que eles sejam o quê? Uma bênção. O pastor, mas a gente não vai sofrer? Claro que sim, eu já estou sofrendo por antecipação, claro que sim. Aí eu falei assim para a irmã, falei assim, quanto que a igreja Nova Canaã investiu em mim, Jefferson? Ela falou assim, não, a gente dá o sustento, não, investiu na minha formação, nada. Sabe quem preparou o Jefferson? A Igreja Batista de Rio Claro, que pagou, enviou para o seminário, tal, e a igreja minha de origem nunca recebeu o pastoreio da minha vida. Incrível. Minha mãe está lá, meu irmão está lá, está todo mundo lá, gente que eu conheço, que me viu crescer. Eu nunca servi lá, eu fui preparado para servir em outros lugares. E se Deus levar os nossos meninos para outros lugares, amém. Mas tem que surgir da onde? Entre nós. E veja o gabarito da igreja primitiva. Tem que ser homens cheios de Espírito Santo, tem que ser homens sábios e tem que ter muita devoção a Deus. Eu fiquei pensando, para entregar a cesta básica precisa ter tudo isso? Porque alguém fala assim, não, era um serviço simples, é só ir lá visitar as viúvas e entregar os alimentos para as viúvas. Não.
Cada área de serviço na igreja é uma área extremamente importante. Se for para fazer qualquer serviço na igreja, precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e precisa ter sabedoria, porque quando a gente lida com pessoas, com vidas, ou melhor, com almas, nós precisamos ter o quê? Sabedoria e ser usado e guiado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, eu só vou ficar na recepção. Não, a pessoa da recepção tem que mostrar que está cheia do Espírito Santo, senão não pode ficar lá. Quem vai limpar? Dona Maria, olha para mim. Tem que limpar aqui cantando, dando glória a Deus, e que é com uma alegria. O momento de limpeza aqui durante a semana, que vocês não estão aqui, já é culto. A irmã Socorro põe o celularzinho dela no volume 27 e ela canta a plenos pulmões, né, Carlão? Deixa eu falar um negocinho rapidinho. Foge, mas nem tanto. Ontem de manhã, Natália e eu passamos aqui para finalizar o jardim de oração ali que vocês vão conhecer. E a nossa vizinha aqui, essa vizinha aqui de parede, passando ali, pastor, ela sempre passa com muita rapidez. Faz 2 semanas que eu não vejo vocês, está tudo bem? Tudo bem? Oi, Natália, oi, tal, tudo aqui, papapá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estou orando, viu, pastor, para a sua saúde. Falei, obrigado, minha irmã. Ela serve numa outra denominação. Falei, que legal. Falou assim, eu preciso falar um negócio para o irmão. Falei, pois não. É bonito aqueles louvores lá que a irmã coloca. Eu fiquei, louvores? É. Tem uns louvores aí durante o dia, não tem? Eu percebo o movimento. Falei, tem, é a Dona Maria cantando. Ah, pensei que era o coral. Falei, não, Dona Maria, ela e o celular. Ela e o celular, minha filha, enche o templo. Falei, mesmo, é. E eu percebo quando o senhor está de terça, quarta e quinta, que ela não está trabalhando. E eu pensando, Thelma, que ninguém observando a minha vida. E aí a irmã aqui do lado, falando o seguinte, não, Natália, parabéns pela sua dedicação, eu vejo você carregando caixa, vejo você preparando as coisas das crianças, vejo você ensaiando, já avisei o irmão Carlos, que a igreja está de parabéns, o jardim, não sei o quê, e papapá. Eu fiquei olhando assim a cena daquela mulher falando com a gente lá, e eu já ando meio emocionado, né, comecei a lacrimejar os olhos. Vai chorar, pastor? Claro. Se eu não chorar, não sou eu, pô. Porque a senhora está falando que o nosso jardim está bonito, e toda vez que a gente vem cuidar do jardim, não é assim, Carlão? A gente fala assim, Deus, que até as plantas dessa localidade reflita a tua glória. Tem que ter gente do Espírito Santo, até para mexer no jardim, para limpar, para cuidar, para servir. Se não for nesse gabarito, não vem. Se não for crente, não preciso da sua ajuda. Se você não for devoto a Deus e buscar o Espírito Santo, nós não precisamos do seu serviço. Agora, se você é crente e deseja ajudar a igreja a crescer, se consagre mais e venha e coloque as suas mãos à disposição do reino de Deus. Teremos tensões? Sim. Teremos necessidades? Sim, mas o que nós precisamos é de gente que fala assim, Senhor, eu nem sei fazer isso, mas eis-me aqui, usa a minha vida, usa a minha família. Tem 2 Laís em nossa igreja, a Laís do Carlos e a Laís do William. As 2 já me falaram, pastor, eu quero que a Natália treine a minha vida, porque eu quero ser uma professora aqui junto com a Edith. Ah, Edith, você está formando escola, você está formando com a irmã Lídia. Falei, mas por que vocês querem ser professores? Não, porque a gente vê a paixão dessas irmãs, o jeito que a Natália trabalha, a gente quer isso aí. Ah, bom, é isso aí. É gente cheia do Espírito Santo, e a gente vai escolher entre nós pessoas que a gente visualiza essas qualidades. E quais são essas qualidades? Cheia do Espírito Santo e de sabedoria. E quem precisa de sabedoria tem que pedir para quem? A Deus, que a todos dá. Não, pastor, eu não tenho sabedoria. Não tem porque você não quer, porque você não busca, você não anda com o Espírito Santo. Posso servir na igreja? Pode. Qual área? Na área que você quiser, na hora que o Espírito Santo te falar, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo.
Irmãos, inclusive, ser cheio do Espírito Santo até na hora de dizimar. Fala amém aí. Vocês não dizimam não, gente? Claro que sim, estou brincando. Dizimar com alegria, ofertar com alegria. Essa é a minha igreja, as coisas estão acontecendo, tem muita coisa fluindo, louvado a Deus por isso. Vou dizimar com alegria. Inclusive quero ser cheio do Espírito Santo para dizimar mesmo. E que Deus me dê sabedoria para administrar melhor os meus recursos para investir. Agora, vocês já viram coisa mais linda na igreja? Quando, no domingo à noite passado, 6 crianças fazendo aqui, tudo paradinho, querendo depositar o envelopinho, a coisa mais linda. Porque todos agora estão sendo cuidados. E veja comigo, para eu caminhar para o final, que eles vão orar, eles vão impor as mãos, depois da decisão da igreja, entendendo e mostrando assim, ó, nós estamos delegando esse ministério para vocês, vocês podem fazer, façam esse trabalho. E veja o versículo 7, assim, qual que era a preocupação? Assim, a mensagem de Deus continuava a se espalhar. Veja, se os discípulos, seus apóstolos, melhor dizendo, param o seu trabalho para fazer outro trabalho, a obra de Deus não iria se espalhar. Agora, eles continuam fazendo o trabalho deles, eles delegam a igreja para fazer o trabalho que a igreja tem que fazer, e a mensagem de Deus continua se espalhando. E o que nós precisamos entender? Cada um faz a sua parte, cada um na sua área, e a mensagem de Deus vai se espalhando. Ao mesmo tempo que a igreja ela é fragmentada por faixas etárias, ela é una no sentido de ser uma só. É uma igreja só. Chega lá no Ministério Infantil, pergunta se alguma criança quer sair dessa igreja e trocar de igreja. Meu filho já veio conversar comigo, Terezinha, falou assim, pai, ele viu uma carta que estava lá em casa, de uma igreja me convidando, falou, o que é essa carta aí? Eu falei, é uma igreja que está sondando o papai. Falou, mas você não vai aceitar, né? Ó, Terezinha, você não vai aceitar. Eu falei, não, estou com compromisso com a igreja, a gente tem 10 anos para frente aí, se Deus permitir, tem muita coisa para fazer ainda. Aí eu falei, ah, bom. Aí por quê? Eu falei, não, nem consigo imaginar, Timóteo, a minha vida sem os meus amigos da igreja. Eu não consigo imaginar. Não consigo te ver, papai, mais pregando em outra igreja. Eu falei assim, como assim? Eu acho que você tem que ficar lá mesmo. Eu falei, mas e os meninos? Eu falei, não, aí você fica pastor jubilado, aposentado. Como eu sou novo ainda, cara, tem que fazer muita coisa ainda. Eu falei, não, mas você dá um jeito, vocês se dão bem, vai dar tudo certo. E ele olha para mim e fala, tem que esperar mais um pouco, e mais para frente eu também vou para o seminário. Ah, é? Eu vou ser pastor da Nova Canaã. Ah, tá bom. Os adolescentes falam, eu quero dar aula como professora A, B ou C. Legal. O irmão Nelson, que senta ali onde que o Simeão está, chega para mim e fala assim, pastor, domingo que vem, que é esse domingo, eu estou lá na casa da minha filha em Cotia, mas eu vou ficar com saudade da igreja. Eu falei, irmão Nelson, que legal. Que pena que eu conheci vocês agora na reta final da minha jornada. Eu falei, não, mas o senhor é novo ainda, o senhor tem apenas 80 e algumas coisas aí, o senhor vai para os 90 aí, fácil. Eu falei, glória a Deus, eu quero ficar aqui. Entendi. E a palavra de Deus vai crescendo, se expandindo. O número de discípulos se multiplicavam em Jerusalém, porque a igreja cumpria a sua parte. Os apóstolos tinham que cuidar da doutrina e da oração, os outros irmãos do serviço, e a igreja cresce. E a igreja cresce quando todo mundo põe a mão na massa. Se a gente ficar com a mão encolhida ou escondendo os nossos dons, não vai rolar. É aquela frase famosa do Cortella, conhece? O filho dele chega para ele e fala o seguinte, ô papai, a vaca dá leite? Já conhece essa história? O menino passou no supermercado e falou, ó, pega leite aí, estou precisando. Quem dá leite é a vaca, né papai? E o Cortella falou, não senhor, a vaca não dá leite para ninguém, nem pro erro dela. Ah não,
Quem aqui já viu, já acompanhou como eu no interior, como tira leite da vaca? Quem? Você pega o banquinho lá, faz assim com a calça, não é assim, ó? Tem os detalhes. Eu já fui do mato, gente. Senta lá, pega um balde, né? Dá uma limpada. Hoje é tudo lavado, tal, não sei o que. Na nossa época é só. E aí você pega lá, pede licença, né, Daniel? Tem que bater nela assim. Com licença, senhora. Se você chegar lá, tá foito, não vai rolar. Minha senhora, com licença, com muito respeito, eu preciso desse produto que a senhora produziu, que é muito bom, que o pastor Jefferson não pode tomar mais o leite, mas com licença, viu? A gente precisa produzir chocolate, queijo e o que mais? Outras coisitas boas. Tem um jeito de apertar, tem um jeito de puxar. Aí o pai levou, o Cortella levou o filho dele lá numa fazenda e falou assim: olha aí, filho, não dá leite não, tem que tirar o leite. Tem gente que olha para nós e fala assim: a igreja está maravilhosa, mas tem muito trabalho, ou não? Tem muito joelho de oração, ou não? Tem muitas horas de estudo para fazer pregação, ou não? Tem muita renúncia de muita gente para que a igreja esteja funcionando, ou não? Tem muito dinheiro investido. Graças a Deus por isso. Para que a igreja se multiplique, para que mais discípulos se aproximem, e até as lideranças, olha aí o texto, e muitos sacerdotes também se converteram. Quando a igreja cumpre a sua missão, há verdadeiras conversões e há verdadeiros irmãos e irmãs que se colocam à disposição do reino de Deus. Que Ele nos ajude e nos dê a visão de que precisamos trabalhar e servi-lo, porque os desafios são grandes. Passando o frio, a igreja volta a ficar lotadinha de gente. E quando eu estou diante daquela multidão, eu fico olhando e falando assim: quais mãos irão me ajudar? Quem irá me ajudar a dar aula para esse povo de semana, de domingo? Quem vai me ajudar a completar a construção? Quem vai me ajudar a cuidar das crianças? Quem vai me ajudar a preparar os vocacionados? Quem vai me ajudar a gente fazer ponte com os missionários para que eles não se sintam sozinhos no campo? Quem vai me ajudar em oração, pedindo a Deus graça e misericórdia para o nosso rebanho? Nessa manhã eu digo: a mim cabe, sim, o ministério da pregação, do ensino, do preparo da igreja e da oração. E tem outros ministérios e outras coisas que a igreja precisa me ajudar a fazer. Eu não posso pregar e ao mesmo tempo estar na mesa de som. Eu não posso pregar e estar ao mesmo tempo ali na transmissão. Eu não posso pregar e estar ao mesmo tempo cuidando da construção. A igreja está crescendo e nós precisamos de mãos, pés, boca, mente. Cadê você? É para ficar constrangido mesmo, essa é a ideia. Fala assim: Deus, eu preciso buscar o Espírito Santo e me apresentar. E eu chamo pontualmente alguns para o serviço, ou não? Chamo. Mas a proposta bíblica do Novo Testamento é: apresentai-vos os vossos corpos em... Então apresenta, se apresenta para o serviço. Quando eu fui completando 18 anos, minha mãe falou: tem que se apresentar lá no tiro de guerra. Eu falei: eu vou me apresentar, não tem altura mesmo, eu vou passar batido, mas tem que apresentar. Tem que chegar lá. Falou: comandante, tinha um risquinho lá, eu vou passar batido. Não, mas tem que se apresentar, tem que jurar a bandeira. E tem muito crente que não se apresenta. Tem muito crente que fica confortável demais assentado. Está errado.
A igreja tem as suas necessidades. E a igreja precisa de você. Você. E você que está em casa me ouvindo. Mais de 30 pessoas me ouvindo. O aniversário da igreja vem aí, setembro. Esse é o presente que Deus quer. Você falando assim: Deus, eu e minha casa. Como que é? A gente só fala no mês de maio, né? Eu e minha casa. Eu e meus dinheirinhos, que não são meus, que o Senhor me dá. Vamos lá? Eu e a minha boquinha. Eu e meus dons. Eu e os meus livros. Aí eu chego de férias e encerro com essa. Eu vejo umas lacunas na minha biblioteca. Quem me conhece sabe, né, Natália, que eu sou meio sistemático com meus livros. Com meus livros não, com quase tudo que eu tenho, né? Vocês acham que eu sou ciumento? Inclusive com o rebanho da igreja? Ah, se não sou, hein? Se eu vejo um gavião voando, eu já... Tá acontecendo aí? Cheguei lá, Carlão, vi umas lacunas lá no meu... Falei, ah, passou um rato aqui. Passou um rato aqui. Aí, quando eu fui perguntar no grupo dos seminaristas, o Lucas me mandou uma mensagem: ô Jefferson, você está voltando de férias? Se você for no seu escritório, eu já vi que está faltando o livro, não foi? Quando eu pensei em reclamar, confesso, o Adão quis reclamar. Tensão, crescimento. Aí ele falou assim: é que um dia você falou que a sua biblioteca é a nossa biblioteca, que os seus livros são os meus livros, e que eu podia usar a sua sala. Enquanto você estava de férias, eu peguei um monte de coisa que eu precisava para o seminário e para preparar os estudos, e eu, do outro lado do WhatsApp, falei: está tudo certo, Lucas, obrigado, Senhor. Obrigado. Até a minha biblioteca, até meu carro, até minha saúde, ó, falta dela, que seja para o louvor da tua glória. Tudo. Eis-me aqui, Senhor. Que o meu filho seja uma bênção no teu nome. Tudo. A gente vai cantar: ousados proclamai.